Mas nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa completar o nosso ser com a tua presença, nos fazer satisfeitos. E ao estar satisfeito, ó Deus, entender a tua palavra, nós possamos, ao sair daqui, dar uma resposta para o Senhor. Amém. Faz esse milagre em nosso coração. Ao abrirmos a tua palavra, que ela nos traga esperança, que ela nos traga direção, que ela seja lâmpada para os nossos pés, que mostre aonde nós estamos, mas que ela aponte também para onde devemos ir. Amém. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos dar continuidade aqui no nosso tema, a Igreja Verdadeira. E nós já falamos aqui 2 noites, né? Começamos ali com o povo de Deus ali no Éden. Nós chegamos ali quando Deus forma uma grande nação, Israel, Jerusalém, né? Chegamos ali quando esse povo se dividiu e ali se tornaram um povo judeu. E quando Jesus chega entre fariseus, saduceus, ascênios, zelotes, quem era o povo de Deus? Ele. Fariseus. Os fariseus. Fariseus eram o povo de Deus e Jesus fala assim que ele veio para o que era seu, ele saiu dos fariseus, dos judeus, né? Os seus pais ali, Jesus ele nasceu no meio desse povo porque era a igreja verdadeira daquele tempo, né? Mas esse povo se corrompeu, mas Jesus deu tempo de oportunidade para ele. Mas para você ter uma ideia como que o povo de Deus, a igreja de Deus, porque às vezes a gente imagina assim, mas o povo de Deus vai ser sempre aquele povo, né, que dá o melhor testemunho, o exemplo. Esse é o propósito. Mas nem todos o povo de Deus cumpre o propósito. E nós vimos também na história que Deus, ele sempre tem um remanescente. A maioria está perdido, mas ele sempre levanta o povo, e esse povo sempre aparece em um momento de catástrofe, em um momento de apostasia, como no tempo de Elias, mas ele também no momento de perseguição, nós conseguimos ver claramente quem é o povo de Deus, quem é os fiéis, né? Eles se apresentam ali, e na verdade eles aparecem pela sua fidelidade, né? Então nós vimos ali que no tempo de Jesus, a igreja dele eram os fariseus, né? E ele falou, né? Façam tudo o que ele nos diz, mas não sejam como eles. Para você entender um pouco, esse povo se tornou uma nação, mas em algum momento eles deixam de ser nação peculiar, povo exclusivo de Deus. Essa nação, ela não foi escolhida porque ela é melhor, ela foi gerada, e o propósito era que ela fosse exemplo para os outros povos, e ela se perdeu no seu propósito. Então você entende esse conceito, esse pensamento de povo de Deus, esse propósito, porque quando nós queremos ser o povo dele, não podemos perder esse propósito, senão entramos na mesma condição do povo. E olha só, o livro de Isaías, capítulo 1, e o versículo 2, ele vai dizer um pouco a condição do povo, e aqui é Deus fazendo a radiografia desse povo, a análise aqui é de Deus, porque às vezes nós olhamos e estamos bem, né? A tendência é, está acontecendo um culto, está tendo uma pregação, está tendo um louvor, está tendo todas as coisas que acontecem no templo ou na igreja. Então mas Deus, ele olha de uma forma, como diz o Salmo 139, nós não conseguimos esconder nada do olhar de Deus. Então Isaías capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele fala assim, o boi conhece o seu dono, conhece o dono da manjedoura, mas Israel não me conhece. E ele está dizendo assim, vocês são meus filhos.
E ele está dizendo assim: vocês são meus filhos e vocês não me conhecem. E ele continua dizendo o seguinte, o versículo 4 diz assim: ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, a raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia. Deus está falando assim, é a radiografia de Deus. Raça de iníquos, miseráveis, pecadores, eles são rebeldes. Esse é o povo de Deus. Só que, no meio desse povo de Deus, talvez aqui em Isaías não está acontecendo um momento de catástrofe, não está acontecendo, as coisas estão acontecendo natural no tempo, sabe? Então, quando você for ver, aqui são pessoas que desviaram. Ele não está falando de pessoas que não vão mais no templo, que não oferecem sacrifício. Ele não está falando, o povo dele não é esse tipo de gente. Quer ver? Olha o versículo 13. Aí ele vai dizer assim, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Sabe qual é o problema? É que eles estavam fazendo todos os rituais de culto. Havia um momento de louvor, havia um momento de sacrifício, havia um momento, todas os protocolos dos sacerdotes eram cumpridos. Eles guardavam os sábados, tinha festa de lua nova. Deus me fala assim: para com tudo isso aí. Qual é o problema? O problema é fazer o que é santo e misturar com coisa profana. Ou seja, as pessoas talvez nesse momento no templo ele fazia tudo certinho, mas eles iam com um coração pecador, um coração que não perdoava o irmão, um coração que era um coração de ladrão, que eles estavam roubando aquilo que era de Deus, negando o nome de Deus lá fora, e eles chegavam aqui e é esse tipo de povo. Então assim, quando eles perdem o legado de ser nação, propriedade exclusiva de Deus, você entende um pouco. Porque Deus lutou, e quando a gente avança um pouquinho aqui para o livro de Daniel, esse povo de Deus, a gente vai voltar lá em Jesus de novo, tá? A partir dos fariseus ali, mas é necessário você voltar para você entender isso aqui. Daniel capítulo 9, no versículo, versículo de número 24. Primeira parte, ele é uma profecia, nós não vamos entrar em detalhes da profecia para nós não ocupar muito tempo, mas é só a promessa de Deus. Ele diz assim, se você for ler o contexto, fica como uma atividade de casa. Daniel ora pelo pecado do povo, porque o povo estava nessa condição, e Daniel ora. Se você for ver o versículo 20, falava eu ainda, ele orava e confessava o pecado do meu povo. E Deus dá uma resposta para ele. A resposta dele aparece um anjo, versículo 24, diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Ele está dizendo de várias coisas que vão acontecer. Primeiro, vai reedificar a cidade tinha sido destruída, eles estavam em Babilônia, né? Eles estavam em Babilônia, e Deus ele promete 70 semanas são dedicadas para o teu povo. E aqui é interessante que quando a gente estuda os livros proféticos, como os livros de Daniel, o livro de Apocalipse, o que está escrito não se entende como se lê. 95% do que você vê é o que está acontecendo ali. Então ele vai usar muito uma linguagem simbólica. Então 70 semanas não são semanas de dias. Cada semana, cada um dia simboliza um ano. Então 70 vezes 7 daria quanto? 490 anos. 90 anos seria o tempo de oportunidade para o povo de Deus, para o judeu. Para quê? Para que eles se arrependessem e Deus continuasse o propósito dele, ser o povo exemplo para toda a terra. Só que nesse tempo
esse tempo, na verdade, começa, e ele vai dizer assim, olha, ele começa com a reedificação do templo. E aí essa reedificação do templo, ela começa no ano 457 com um decreto de um rei chamado Artaxerxes. E esse rei, a partir do momento que ele libera a construção do templo, o povo volta, começa a reconstruir o templo. Então começa a contar dali até completar os 490 anos. Aonde nós vamos parar? Nós vamos parar no ano 34 depois de Jesus. Jesus veio, nasceu, foi batizado, aos 30 anos ele começa o seu ministério de pregação, de cura, e agora ele levanta os seus 12 discípulos, fez um chamado para Israel. Ele fala, primeiro vocês vão pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o legado dos apóstolos era começar com Jerusalém. Ele manda, vocês comecem com Jerusalém, Samaria, e aí você vai até toda a terra, e de pregar o Evangelho, todos, ensinando a guardar todas as coisas. É interessante que o chamado de Jesus, hoje no meio de muitas religiões, isso é muito importante, relevante você considerar isso, que Jesus disse, ensinando a guardar todas as coisas. Porque existem muitas religiões, algumas ensinam a guardar algumas coisas que estão na Bíblia, e não é mentira, é verdade, mas negam outras. Jesus fala assim, ensinando a guardar todas as coisas. E todas as coisas é o quê? Todas as coisas que já está escrito, aquilo que já foi revelado, aquilo que já era a religião de Adão, a religião de Abraão, a religião de Davi, a religião de Jesus, a religião dos apóstolos era a mesma, não mudou. Entendeu? Não mudou o propósito, não mudou a religião, só muda agora os povos, os instrumentos de Deus. Mas o propósito era o mesmo. Por quê? Porque todo esse projeto é um plano de salvação. O homem pecou, o que nós vamos fazer? Resgatar ele. Então é interessante, até mesmo quando você vai ler a Bíblia, uma regra para você ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia com, como é que se diz, com métodos de interpretação errados, você vai ter resultados também errados. Qual que seria o método para você estudar a Bíblia? Você vai ler a Bíblia com uma visão do que era antes do pecado e o que é depois do pecado. Como que eu uso esse método? É o seguinte, o que Deus criou antes do pecado, isso ali era para ser. Foi o sonho dele, o propósito era esse. Então, tudo que você vê depois do pecado, você vai olhar e vai, vamos supor, casamento. Casamento surgiu antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Então, todo momento que a Bíblia falar sobre casamento, você vai ver que o casamento está no contexto de restauração. Porque se foi antes do pecado, ele precisa restaurar isso. Quando fala do homem e a conduta do homem, o homem foi criado antes ou depois do pecado? Antes do pecado. Então, quando aparece esse negócio de arrependimento, Deus está trazendo o homem para o modelo antes do pecado. Vou dar um exemplo para você, outro exemplo. Quando a Bíblia fala de sábado, sábado foi instituído antes ou depois do pecado? Antes. Toda vez que aparece o sábado na Bíblia, você pode ver, ele está aparecendo em um contexto que Deus está tentando trazer o povo a guardar da forma certa. Ou seja, ele está resgatando os valores do Éden. Então, quando a gente lê a Bíblia dessa forma, muitas coisas você vai dizer, mas isso aqui Deus está mudando ou ele está trazendo para o Éden? E com esse conceito de ler a Bíblia, é o conceito certo. Os fariseus, eles se perderam aí. E quando eles se perderam, Deus deu 490 anos de oportunidade para que eles voltassem. Então Jesus pregou, Jesus viveu o que ele pregou, foi testemunho para ele. Os apóstolos pregaram para que eles voltassem. Aí quando chega no ano 34, como a gente sabe que foi o último apelo dele. E a gente vai agora para o livro de Atos. E olha só o que diz o livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 7. E o versículo de número 51.
51, há uma pregação de um homem de Deus. Deus levantou 12. Desses 12 ele chama aqui mais, se eu não me engano, 7 diáconos. Entre esses, chama um homem chamado Estevão. E a Bíblia fala que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Pedro prega. Se você for no capítulo 2, Pedro fala toda a trajetória de Jesus, começando, explicando e tal. E depois agora, com esse apelo de Estevão, ele na sua pregação, ele fala: olha, Deus chamou vocês, Deus gerou vocês, Deus cuidou de vocês, lembra o que Deus fez com você, a nuvem, o fogo, todo o cuidado de Deus, as provisões de Deus, vocês rejeitaram, vocês crucificaram Ele. E o versículo 51, ele diz assim, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resiste ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anos e não aguardastes ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Você percebe que os judeus, os fariseus, receberam o apelo de Estevão? Vocês precisam se arrepender, vocês são incircuncisos de coração. Vocês têm a marca do povo de Deus, não circuncidaram, mas no coração não. Vocês não estão vivendo segundo os propósitos dele. Vocês precisam se arrepender. O que eles fizeram? Fecharam os ouvidos, rilharam os dentes e agora pegaram Estevão. Estevão teve a aprovação de Deus na sua pregação, no seu apelo, onde ele tem uma visão de Deus à destra do Pai, de Jesus à destra do Pai. Imagina Estevão com o rosto iluminado, carregado de glória, a Deus ele fez um negócio para que ficasse muito evidente que essa pessoa era uma pessoa diferente. Não era qualquer pregador. Não era uma mensagem comum. Era um apelo que estava ali tocando o coração daquele povo. E naquele momento aquele povo rejeitou o último apelo. Então o ano 34 é o ano onde Estevão fez essa pregação. Termina-se os 70 semanas, os 490 anos de tempo de oportunidade para o povo. A partir de agora, eles não é mais povo de Deus peculiar, o povo chamado para ser exemplo para todos os povos. E o que acontece? Agora começa a pregação para os gentios, as pessoas que não eram israelitas. E ela é interessante que fala que havia um jovem, onde eles depositaram as suas vestes em suas mãos, que ele era chamado Saulo. Esse jovem, Saulo, na verdade Saulo é um nome hebraico. E ele, quando ele teve um encontro com Jesus, ele era um perseguidor da igreja. E ele agora viu tudo isso. Ele estava nesse apelo. Ele estava nesse apelo. Sabe o que ele faz? Capítulo 8, versículo 1. Diz assim, e Saulo consentia na sua morte. Estou tentando dar algo para ficar
que hoje está difícil. Já vi uns 2 dias que a gente vem trabalhando para ser assim. Senhor, prepara-se, eu não vou conseguir dormir. E Saulo consentia na sua morte. Depois disso, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Com essa perseguição, o povo se espalha. Só que esse Paulo, ele faz o seguinte: ele pede carta para perseguir todos os cristãos. Ele fala bem assim, versículo 3: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando no caso. Paulo matava as pessoas, ele prendia as pessoas. Esse Saulo. Só que você vai ler o capítulo 9, ele tem um encontro com Jesus. Ele cai por terra quando ele ouve a voz, e a voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como esse texto fala isso? Saulo, Saulo, por que me persegues? Você vai ler no capítulo 9, uma coisa interessante. Se você é igreja de Deus, se você quer ser o povo de Deus, tudo que fizerem com você, Deus traz para o pessoal. Saulo está perseguindo quem? A igreja. Jesus fala como? Por quê? Me persegue. Tudo que é feito contra a igreja é como se fosse feito contra Jesus. Só que esse Saulo, ele se converte. Ele fica cego, ele passa a ouvir. O capítulo 9 é uma história muito interessante. Eu não tenho nem tempo nem condições da gente se demorar um pouco lá. Mas o que acontece? Ele agora foi chamado para ser um pregador dos gentios. Então, quando eu marcar a marca de acabou a oportunidade do povo judeu e começa uma oportunidade para os gentios. O povo de Deus, eles não perdem a oportunidade de salvar, de ser salvo. Ele perde a oportunidade, a sua missão, na verdade. Deus tira a sua missão, e a missão é para quem? Gálatas, né? A gente deu aqui, mas vamos ler de novo Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 6. Gálatas, na verdade, 3, versículo 26. Minha Bíblia diz assim, pois todos nós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste, de sorte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Paulo, ele agora estrategicamente, ele tinha 2 nomes. Um nome era hebraico, Saulo, mas o mesmo nome romano significava Paulo. Então o que ele faz? Como ele agora, ele é o pregador dos gentios, para que quebrar preconceito, ele já chega com o nome gentil. Ele escolhe usar o nome romano. E a partir desse momento, a Bíblia só fala de Paulo. E você vê ele pregando para judeus e gentios. Mas ele entende que a missão dele, o mistério, ele chama de mistério de Deus, era a salvação para os gentios, né? E a partir desse momento, todo aquele, como a gente falou, é povo de Deus. Então, Deus deu 12 apóstolos, eles começam a pregar, e agora Jesus já morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e fica a igreja com 12 apóstolos e mais uma galera também que seguia Jesus, mas as chaves do reino foi colocado na mão deles. Eles eram aqueles que batizavam, eram aqueles que faziam imposição de mão, que faziam os milagres, né? A maioria era a partir deles. Aí a gente vai para o livro de Atos e começa a seguir essa igreja, o nome dela, e a gente vai chegar aqui em Areado, tá? A gente vai chegar aqui em Areado para saber qual é a igreja verdadeira aqui nessa cidade. Por enquanto nós estamos aqui, um pouquinho depois de Jesus, capítulo 2, versículo 41, depois de uma pregação maravilhosa de Pedro. Pedro, que era aquele cara letrado, tinha dificuldades talvez na fala,
recebe o poder do Espírito Santo, prega com poder, e depois da sua pregação, ele faz, na verdade, o povo que faz o apelo. É interessante que na Bíblia, que a maioria das pessoas, eles ouvem a pregação e eles dão uma resposta rápida. O que faremos? Eu entendi que você falou sobre Jesus, morreu, ressuscitou, pagou por esse meu pecado. Ele falou: o que faremos? Ele fala: vocês têm que ser batizados. E vocês ser batizados, vocês vão receber o Espírito Santo. E depois disso, o versículo 41 diz assim: então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina, 12 pessoas com quase mais 3.000 pessoas. Então, a igreja começa a crescer. Se você avança um pouquinho, capítulo 4, versículo 4, diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram. Subiram o número de homens a quase 5.000 pessoas. Então, percebe? A igreja está crescendo. 3.000, agora 5.000. E quando a gente avança um pouquinho aqui, capítulo 5, versículo 14, olha só o que ele diz: crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse e curasse. Olha só que igreja poderosa. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 que eles eram unânimes, eles tinham os mesmos pensamentos, que eles repartiam pão de casa em casa, tinham unidade, eles pegavam os seus bens, vendiam e dividiam entre si para que não houvesse nenhum necessitado entre si. A igreja do sonho de Deus. A igreja do sonho de Deus. A igreja que não havia. Essa aqui é a igreja apostólica. Essa igreja aqui, ela é do primeiro século, depois de Jesus, do ano 31. E essa igreja aqui, ela segue nesse ritmo até o ano 100, até a morte do último apóstolo, que seria João. Aproximadamente o ano 100 morre, e aí começa a igreja a ser mais diferente, não ser mais da mesma coisa, no mesmo ritmo. Por quê? Porque aqui tinha testemunhas oculares. Eles ouviram Jesus. Então, quando entrava qualquer doutrina, qualquer coisa errada, eles falavam: nosso Senhor Jesus não era assim que ele ensinava, não foi assim que ele falou. Então, essas pessoas não deixavam entrar nada de errado. É uma época de pureza doutrinária. A igreja crescia, e quando você vai aqui no capítulo 9, versículo 31, olha só o que diz. Capítulo 9, versículo 31, diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eles não conseguem dar agora mais 6.000, 10.000, eles perderam os contos, não conseguem mais numerar a quantidade de crentes, mas a igreja está crescendo. Sabe por que era o nome dessa igreja? Capítulo 9, versículo 2, diz assim: e lhe pediu cartas, olha só, Paulo aqui quando pede carta, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que era do caminho. Paulo, quando pede cartas para seguir o povo de Deus, a igreja verdadeira, ele fala assim: se eu achar alguém que seja do caminho. Então a igreja, ela era chamada agora, eles foram nomeados de o caminho. Porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a igreja verdadeira, após Jesus, ela era chamada de o caminho. Se você for ver aqui, Atos 24, 5,
era chamada de O Caminho. Você vai ver vários textos que você pesquisar, e ele chamava de O Caminho. Atos capítulo 23, quando Paulo aparece ali, fala que ele é do caminho, né? E esse aqui eram os que aceitavam, mas tinha umas pessoas que eles tinham uma visão negativa desse povo. Essa igreja que você viu dizendo que é pura, crescia, confortada pelo Espírito, mas tinha algumas pessoas que não aceitavam a sua doutrina. E como que eles chamavam a igreja? Olha só, capítulo 24, versículo 5 de Atos mesmo, na minha Bíblia, diz assim, porque tendo nós verificado que este homem é Paulo, é uma peste, e promove sedições entre os judeus e passos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então agora ele começa a dizer, ele começa a chamar esse povo de seita. Lembra que a gente falou o que é uma seita? Todo aquele que ele não está de acordo, não segue a doutrina da igreja popular ou dominante, é considerado como seita. Então agora, e aqui é o saduceu que ele fala aí. Ele considera seita porque ele acredita no dom profético e na lei. Então, toda vez que a pessoa, Jesus foi considerado como uma seita, os apóstolos foram considerados como uma seita, e uma característica, grava gravando as características da igreja, sempre teve o dom profético no meio desse povo. No tempo, os 400 anos que sumiu o profeta, o que eles fizeram? Se corromperam. Quando Jesus chegou, encontrou poucas pessoas ali vivendo a fé. Então, assim, é necessário o dom de profecia. Agora, é necessário também, o apóstolo João, ele vai dizer em 1 João capítulo 4, versículo 1, diz assim, não deis ouvidos a qualquer espírito, provai os espíritos, porque muitos profetas têm chegado no meio de vós. Isso significa que eu preciso analisar quem é a igreja verdadeira. Todos aí, a maioria tem alguém que se nomeia profeta, mas você tem que ver na Bíblia a característica do verdadeiro profeta. Se eu tivesse condições, a gente continuaria essa série falando sobre o dom de profecia. O que é um profeta, o que é um profeta verdadeiro, como que era a mensagem do profeta verdadeiro, porque no meio de tanto falsos profetas como a gente tem aí, é interessante você entender sobre isso. A igreja verdadeira tem o dom de profecia. Eles tinham o dom de profecia. Enquanto havia profeta, e a Bíblia diz em Provérbios, cessando a profecia, o povo se corrompe. Aonde não há profeta, o povo se corrompe. Porque o profeta, ele era um porta-voz de Deus para trazer o povo quando ele sai do trilho. Para confortar, para divertir eles quando eles estão saindo da vontade de Deus, ou se afastando da vontade de Deus. Mas olha só, agora, olha a resposta de Paulo quando as pessoas chamam ele de seita. Versículo 14, olha só o que diz aí. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então ele fala assim, não tem problema você me chamar de seita, porque eu acredito no dom profético e acredito na lei. Sabe que as coisas vão se repetir, elas se repetem muito, e às vezes, quando uma pessoa te chama de seita, primeira coisa, você tem que dar a oportunidade da dúvida. A gente não tem que rebater e ficar. Você tem que ficar pensando, por que você me chama seita? É porque você faz isso, isso, isso. Aí você vai analisar, mas o que eu estou fazendo está de acordo com a Bíblia. Então a resposta aqui é de Paulo. Se seita é guardar os mandamentos de Deus e acreditar no profeta, assim eu sigo. Tranquilo, não tem problema.
problema é ele te chamar de seita porque você não paga as pessoas, porque você trata mal a sua esposa, porque você é uma pessoa incoerente com aquilo que você fala. Aí é complicado. Mas se ele te chamar de seita por uma coisa que é um benefício, uma coisa que você está fazendo, você tem base bíblica, você sabe que você tem convicção dessa verdade, a gente não precisa entender. Se trataram, chamaram Jesus de Beelzebub, quanto mais a gente, né? Então, nós percebemos aqui que a igreja era chamada de outro caminho, mas esse povo foi crescendo e quando chega na cidade de Antioquia, no capítulo 11, versículo 26, eles recebem um outro nome. Qual que é o nome que eles recebem? Olha só, a Bíblia de Atos mesmo aí, Atos capítulo 11, versículo 26, seguindo a igreja, olha só onde nós estamos chegando. Capítulo 11, versículo 26 diz assim, ó: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão significa pequeno de Cristo. Eles fazem as mesmas coisas, os mesmos milagres. Está se cumprindo aquilo que Jesus diz: aquele que crê em mim, obras maiores farão. Porque Paulo, se você for no capítulo 19, ele cura no pedaço da sua roupa. Pedro cura com a sua sombra. Coisas maiores estão acontecendo. A igreja, ela é grandiosa, maravilhosa e cresce. A igreja vai crescendo a tal ponto que quando chega no segundo século, ele já começa a ser uma igreja mais complicadinha, entendeu? Depois que morre João morre na cidade de Éfeso, e ele ali cuidou da Maria, mãe de Jesus. Ele cumpriu aquilo que Jesus falou na cruz: mulher, esse é teu filho, João, cuida. Ele cuidou dela ali na cidade de Éfeso. É tanto que a Éfeso, quando você vai para Apocalipse, quando ele fala dessa igreja, é considerada como igreja do amor. Porque o apóstolo João, ele influenciou muito com a sua visão daquilo que é amor. Ele se considera um profeta, o apóstolo amado. Ele diz que ele é o amado. Quando nós chegamos um pouco mais para frente, acontece uma coisa interessante. É que a igreja agora, ela era perseguida. Completamente perseguidas. Ele era alvo de morte pelo aquilo que eles falavam. Ser cristão era alvo de morte pelo governo romano. Toda vez que você professava que acreditava em Deus, dentro da cultura, dentro daquele lugar, você era perseguido. Então não era todo mundo que era crente, só era crente que tinha convicção da verdade e que tinha fé o suficiente para viver aquela convicção até a morte. Então a igreja era essa coisa linda, porque não vinha qualquer pessoa para a igreja. As pessoas vir para a igreja era estar disposto a perder a sua vida pelo aquilo que você crê. E a igreja assim cresceu. Mas chegou um momento, no ano 313, quando acontece o edito de tolerância de Milão, com Constantino. Quando esse Constantino chega na área, as coisas começam a ficar mais atrapalhadas. E ele agora dá um decreto dando liberdade para a igreja ter culto. Vocês podem ter culto abertamente. A partir desse momento, começa a vir todo tipo de gente para a igreja, e as pessoas agora, eles começam a trazer doutrinas, e começa a igreja já não ser tão pura como é. A igreja ela cresce, surge um homem chamado Santo Inácio, e ele fala assim, ó: a igreja está tão grande que a gente precisa dar um nome interessante para essa igreja. Ele está falando aqui da igreja verdadeira, entendeu? A igreja que está seguindo os princípios da Bíblia. Qual que é o nome que ele dá para essa igreja? Ele fala assim, ó: o povo cresceu. Se você for para Colossenses 1:29, fala que esse evangelho foi pregado a todo mundo no tempo deles. E a igreja cresce. Ela vira uma igreja mundial. E qual que é o nome que ele coloca? Igreja Católica Apostólica Cristã. Cristã. Porque a igreja era universal, católica significa universal, apostólica porque vem trazendo ali os ensinamentos dos apóstolos.
E cristão, porque Cristo é o cabeça dessa igreja. Então, a igreja católica, ela entra na história como igreja verdadeira. Mas se você quer saber como que essa igreja se tornou igreja católica apostólica romana, você não pode perder o próximo domingo. No próximo domingo a gente vai falar um pouco como que aconteceu essa transição e outra, se ela continuou sendo uma igreja verdadeira. Então não perca esse último episódio, viu? Lá a gente vai chegar na sinagoguinha de Areal. Ou das cidades onde você está me ouvindo, eu não sei. Lá você precisa encontrar pessoas com essas características, pessoas com essa doutrina. A gente vai ver a doutrina bíblica que a igreja verdadeira tem. Mas você percebe, se a gente conseguiu seguir até aqui, por que a gente não consegue seguir até o último dia? Até a volta de Jesus? Porque nós estamos vendo a história, decorrer, e os povos estão aí, cada um. Hoje eles estão um livro aberto. Você chega no YouTube, você consegue ver doutrina, o que eles creem, como que, né, com a inteligência artificial fica mais fácil ainda. Então, eu faço um apelo para você: seja um bereano, seja um pesquisador, cresça no conhecimento, dá a oportunidade da dúvida. Tem um pensador que ele fala assim, ó, desacredite de tudo para que você possa acreditar em alguma coisa. Então, a partir desse momento, eles tiveram aí uma trajetória maravilhosa. Uma igreja evangelística, missionária, que cresce de uma forma estrondosa. Mas, para terminar, eu queria falar um pouco ao seu coração. Eu gostaria de ler um texto. A gente está falando de igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir o livro de Hebreus, capítulo 10, e o versículo de número 25. E o apóstolo, ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos as demonstrações, tanto mais quanto vez que o dia se aproxima. Meu último gole de água, quem sabe pelo último apelo. Mas aqui diz o seguinte: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Deus instituiu uma igreja para que nós estivéssemos aqui. Ainda que fosse difícil, ainda que tivesse pessoas que, sabe, que te deixem incomodado, que te tirem do sério, é o plano dele. Então não deixe de congregar. Se eu estou falando para alguém aqui que ainda não tem uma denominação, aproveita. Se você não acompanhou todos, você volta lá. A gente vai chegar em um momento onde a gente vai bater uma tela em um lugar onde você pode ficar com segurança. Mas todos nós precisamos. Eu finalizo contando uma história de um grupo de missionários que eles foram para a África. E ao chegarem na África, eles levaram muitas coisas, a primeira vez que eles estão indo, e eles levam uma bagagem grande, levam lá um monte de coisas para que eles usassem como ferramentas de trabalho, para atender a necessidade das pessoas. E eles perceberam que muitas coisas que eles levaram foi inútil. E eles conseguiram trocar por 2 animais. Ele viu que isso ali era uma, como a gente diz, né, uma mão na roda para eles. E eles trocaram muitas das coisas pelo jumentinho, um burrinho, na verdade, um burrinho que não era muito burro, e uma vaquinha. E eles fizeram um cercado, porque o lugar onde eles estavam ali existia muita presença de leões ferozes, e eles corriam muito risco, né, de perder aqueles animais. Fizeram uma cerca, e ao fazerem uma cerca, chegou uma noite onde aconteceu um rugido muito forte. Era o rugido de um leão novo, vigoroso, e ele rugia. É interessante que o leão ruge para acontecer uma coisa. O que é o propósito do rugido? O propósito do rugido é que quando os outros animais percebem o rugido do leão, eles ficam desconcentrados, eles ficam sem saber para onde vai, eles ficam ansiosos, eles ficam agoniados. E aí agora é a hora onde ele vai atacar com mais precisão, porque eles não estão pensando bem. E quando ele rugia,
dia aquela vaquinha chegou na cerca desesperada e ela tentava fugir agora daquele cercado. E ela freneticamente dava coice e abriu o espaço. E quando começou a abrir o espaço, o que aconteceu? A vaquinha saiu. Quando a vaquinha saiu, ela foi presa fácil para aquele leão. Aquele leão devora aquela vaquinha, mas agora ele volta em busca do burrinho. O burrinho parou na brecha e ele dava coice, e lutou a noite toda com aquele leão, mas ele não saiu para fora. O que eu quero dizer para você? Que a Bíblia diz que Satanás está rugindo como um leão, procurando alguém para montar. E você fora desse aprisco aqui, você fora desse cercado que Deus criou para você, você é uma pessoa vulnerável. Você é presa fácil para Satanás. Deus criou a igreja para que tudo que acontece aqui, o louvor, o ministério, fosse um cercado que trabalhasse em seu coração, te protegendo do leão que está rugindo, tentando acabar a sua vida. O meu convite, se alguém está me ouvindo e não faz parte da igreja, eu convido para mim. Mas estuda aqui, veja a igreja que Deus quer que você vá na Bíblia. Isso é mais importante. Porque se você for perguntar para mim, lógico que cada um vai puxar para a sua igreja. Mas se você precisa ir para uma igreja bíblica, nós precisamos estar em um lugar onde esteja um cercado seguro, onde as doutrinas protejam você de verdade. Porque toda doutrina ela tem um propósito de salvação, de reparação do pecado. Então, em nome de Jesus, não deixe de congregar. E entrega completamente a sua vida e se mantenha aqui nesse cercado. Porque lá fora nós somos presas. Nós vamos cantar um hino nesse momento. E a tua palavra é aquilo que é poderoso para você.